Então, boa noite a todos. Para mim é uma grata alegria vê-los, né? Grata alegria ver buscadores que, mesmo chegando no sexto encontro, não é me permitido negar a entrada. Mesmo que chegasse no nono, não é me permitido negar a entrada. Eu sou apenas a pessoa que está conversando, não sou dono de nada. Então, aqueles que baterem a porta, a gente tem que abrir, tá? Espero que se sintam acolhidos, espero que encontrem um pouco de si mesmo nessas conversas que a gente vai ter, né? E não pensem que perderam muito ou que falta pouco, porque a gente está apenas engatinhando, né? Está apenas engatinhando. Então, é uma gratidão muito grande, senti muito, fiquei muito triste por não poder na quinta-feira passada, e só eu sei como passei a quinta-feira passada, mas eu estava disposto a vir, mas só que tem coisas que não dependem da gente, uma das coisas é a internet, mesmo que eu quisesse fazer de dados móveis, não funcionaria. Então, de fato, não era para ter, tá? Eu acredito muito nisso. Muito bem. Aconselho, Mike, você rever os vídeos com muita paciência, pegar o seu caderno, né, com muita paciência, né, observar com muita atenção, observar, ou ver quando dá para ouvir, né, e às vezes a hora que dá para ouvir não é a hora que a gente gostaria de ouvir, mas é a hora que a gente tem, porque o mundo não para isso, né. E hoje a gente vai dar continuidade ao trabalho, cada vez mais com a perspectiva de que uma reunião que trata de Cabala, ela é uma reunião terapêutica. Ela é uma reunião terapêutica. Então, ela é uma reunião de um trabalho que se propõe a ser um trabalho de cura, é um trabalho que se procura a compreender muito a anatomia da alma e como é que nós chegamos onde nós chegamos. Tá? Então, isso é fundamental. Só tem sentido a gente se debruçar sobre um livro de Cabala, a gente adentrar um estudo de Cabala, a gente começar o caminho ou o trabalho da Cabala, ou mesmo uma escola de Cabala, se for no sentido de libertarmos a melhor versão de nós. Tá? E a melhor versão de nós, frequentemente, não é a versão que nós achamos que nós somos. Tá? Então, geralmente nós temos uma ideia de uma melhor versão nossa, né? E essa melhor versão nossa, ela frequentemente não corresponde ao que nós somos. Né? Por quê? Porque, como dizem os irmãos budistas, nesse plano de Asiá, é Maya que comanda. Então, Maya comandando, então significa dizer que todo o tempo ela trabalha com o reino da felicidade ilusória. Então, com as imagens efêmeras, mas é uma imagem efêmera que, por ser efêmera, ela seduz e ela tenta cada vez mais ser constante, né? E é em busca dessa felicidade ilusória que a gente constrói uma imagem que é uma imagem doentia, porque não é uma imagem inteira. Não é uma imagem inteira. Então, uma imagem doentia, essa é a melhor palavra, doentia, né? Então, com isso eu quero começar a trabalhar, a compartilhar a exposição que sempre faço, né? Vocês fiquem à vontade todo o tempo para perguntar, para questionar, né? Deixa eu compartilhar a minha tela agora. Cadê? Deixa eu abrir a tela primeiro para eu compartilhar, senão ela não vai abrir. Vocês estão vendo meu slide, irmãos? Estão vendo? João. Sim, não. Irmão, tranquilo. Tranquilo, né? Sim, irmão, dá para ver, sim. Sim. Tá, então vou...
como eu falei para você, é um negócio muito interessante, porque mesmo com os parcos recursos esotéricos da Microsoft, mas aparece um sempre que se encaixa naquilo que quero falar, na capa do encontro, né? Hoje eu vou exigir um pouco de atenção mais de vocês do que vocês já têm, né? Porque eu vou ler, tem duas páginas que eu vou ler que são fundamentais para a gente. Esse prefácio é desse livro aqui, que é a Cabala e a Psicologia, do Zev Shimon Halevi. Quando Adão e Eva desceram do Éden, teve início um processo de encarnação e de compreensão do porquê haviam sido trazidos à existência. Essa mesma situação apresenta-se novamente a cada vez que nascemos, ao aprendermos sobre a fisicalidade e sobre como esta difere daquela outra realidade da qual viemos. A maioria de nós logo esquece essa memória pré-natal, mas alguns procuram, olhando para dentro de si mesmo, retornar àquele estado de alma. A psicologia é o estudo desse mundo arquétipo que paira entre a terra e o céu. A Cabala é uma tradição espiritual que coloca os aspectos internos e externos da psique no contexto da realidade maior. Combinando esses dois conhecimentos antigos, esses corpos de conhecimento antigo e moderno, podemos esclarecer a natureza e o propósito da nossa descida à matéria, à medida que o si mesmo de cada indivíduo passa por nível após nível para tornar-se uno com o divino em si mesmo, que contempla através dos nossos olhos o seu próprio reflexo. Vocês lembram de uma estilogravura do Ashley, que era o homem contemplando ele mesmo? Eu acho que foi o primeiro encontro nosso que eu passei. Então, quando o Zev Shimon Halevi fala Adão e Eva, ele já está falando do Adão espiritual que está preso na matéria, e por estar preso na matéria, ele já não é mais um Adão andrógeno, tal como era o Adão original. Ele não era a imagem e semelhança do divino, porque o divino ele é andrógeno, ou seja, é uma energia que tem uma contrapartida masculina e uma feminina, que tem uma contrapartida de forma e tem uma contrapartida de fluidez, tem uma contrapartida de falo e tem uma contrapartida de útero. Então, quando no Gênesis fala que o Eterno criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, ele o fez inteiro, completo. À medida que esse Adão vai quedando, a última queda dele é quando ele sai do Adão espiritual e vai para o Adão material. Aí nesse Adão material ele já não é mais esse Adão espiritual ele já não é mais andrógeno, ou seja, já não é macho e fêmea, ele já não tem mais a potencialidade positiva e negativa, forma e fluxo, falo e útero, ele já não tem mais isso. Então, por isso que precisa sair o lado feminino dele, né? Para dar origem a uma parceira da matéria, e essa parceira da matéria que vai dar origem ao nascimento no mundo, no plano da matéria. Por quê? Porque tudo no plano da criação, sobretudo a partir de Keter, ele se dá em pares. Pares. Né? Então, nessa altura do campeonato, eu penso que quando eu falo Keter, Roquimar, Binah, Daat, vocês já estão na cabecinha de vocês do que é. Né? Já estão alfabetizados com isso. É a mesma história de sinal de trânsito. Né?
Então, digamos que a primeira e a segunda encontro foi a aula da autoescola. Agora a gente está colocando o carro para andar. Tá? Tá colocando, então, nessa altura do campeonato, eu penso que você já deve ter feito pelo menos umas 10 ou 20 vezes o desenho da árvore da vida. A árvorezinha, desenhando e fazendo os triângulos e os cruzamentos, já deve ter feito isso daí. Né? Mas voltando. Então. Irmão, não. Oi? Perdão, um minutinho. É que, para lhe avisar que a imagem que está sendo compartilhada não é a do slide. Putz! Oi, irmão, por que você falou isso agora? Perdão, irmão. Não, eu estava. Ixi, Maria, então vocês não aproveitaram que eu. Eu estava prestando atenção em Na você, fala. com Eu certeza. estava esperando vir, né? Por isso que eu fiquei quietinha. E eu todo tempo sou eu me regozijando na imagem, né? Oh, coisa bonita. Vamos lá, agora foi, não foi? Agora foi. Tá, então voltando à fita, dizendo que aqui que está então, a gente se concentra no que você fala e nem presta atenção que não estava lá na tela. Pois é, então aqui é como se falasse da dualidade, o grande abismo e ele se manifestando. Está entendendo? Então vamos lá, então. Voltando à citação do Zé Shimon Halevi, para vocês lerem agora, me acompanharem. Então, aí quando eu falei, esse Adão e Eva, aí já é o Adão e Eva da matéria, tá bom? Eu já não estou falando, o Zé Shimon Halevi já não está falando mais do Adão enquanto imagem e semelhança, do primeiro Adão, né? Do primeiro homem, né? Porque todos os que vieram depois é filho do homem, porque são células, são pedaços, são frações daquele primeiro Adão que foi criado no pleroma, que foi criado em imagem e semelhança do Criador. Então, quando Adão e Eva desceram do Éden, quer dizer, quando saíram lá do pleroma, teve início um processo de encarnação, porque até então não encarnava, estava no plano das ideias. E de compreensão do porquê que haviam sido trazidos à existência. Essa mesma situação apresenta-se novamente a cada vez que nascemos, ao aprendermos sobre a fisicalidade e sobre como esta difere daquela outra realidade da qual vivemos. A maioria de nós logo esquece essa memória pré-natal, mas alguns procuram, olhando para dentro de si, retornar àquele estado de alma. A psicologia é o estudo desse mundo arquétipo que para entre a terra e o céu. A Cabala é uma tradição espiritual que coloca os aspectos internos e externos da psique no contexto da realidade maior. Combinados, esses corpos de conhecimento antigo e moderno podem esclarecer a natureza e o propósito de nossa descida à matéria, à medida que o si mesmo de cada indivíduo passa por nível após nível para tornar-se uno com o divino si mesmo, que contempla através dos nossos olhos o seu próprio reflexo. E aí eu estava me reportando à estilogravura do Esler, que nós falamos, acho, no primeiro e no segundo encontro, porque todo o trabalho do cabalista, você lembra no primeiro encontro, começa com aquela frase, eu sou o que eu sou. Tá? Então, esse primeiro Adão que o Criador fala, né, era como ele pensou o mundo. Aí, como ele deu livre-arbítrio para esse Adão vai fazer operações que contrariam a maneira como ele pensou o mundo. Aí ele vai ganhar uma forma material que entra o processo de densificação dele, né? Com isso, esse prefácio do Zé Shimon Halevi é para dizer o seguinte, reiterar o que falei no início, que só tem sentido o estudo da Cabala como uma psicologia da alma. Tá? Nós falávamos, acho que foi no quarto ou no quinto encontro, né, que a gente frisava qual é o recheio das sefirós, qual é o conteúdo iniciático, mitológico, esotérico de cada sefiró. Onde que ele foi buscar? Aí ele disse, foi buscar nas várias tradições. Né? Por isso que Cabala se chama tradição passada. Tradição sobre o quê? O que é que tem em comum essa tradição? Essa tradição ela procura entender como é que o Deus transcendente se revela e como é que ele se revela no ser humano. Então, historicamente, todas as tradições que compunham esse caudal chamado Cabala foram classificadas de herege.
né, de herege, esotéricas, algo muito restrito, algo muito hermético, porque nem todo mundo tinha ouvidos para ouvir e olhos para ver. Né? E olhos para ver. Né? Por isso, a necessidade de unir de entender a Cabala como um conhecimento da alma. Tá? Não é um conhecimento do mundo, é um conhecimento de mim. Né? De mim. Obviamente, que à medida que eu me conheço, eu conheço o meu lugar no mundo. Então, isso é fundamental, porque a Cabala, ela tenta entender, ela tenta nos ajudar a entender a razão da existência. Mas ela tenta entender a razão da existência, mas sem um processo de culpar. E é uma tradição que ela é uma tradição profundamente dialógica. Ela muito procura pelo debate, né? E sem se preocupar em estabelecer verdades sobre o debate. Então, você vai ver, por exemplo, distribuição dos 4 mundos de várias maneiras. Aí você me pergunta, qual é a correta? Na Cabala não tem o correto e não tem o errado. Né? O correto e o incorreto é proporcional ao sistema em que está sendo usado aquele conjunto de símbolos. Não é? Aí eu lembro muito bem uma experiência do Bronislaw Malinowski, que é um antropólogo que foi visitar umas tribos para entender o ritual do Kula. Né? E aí, então, um aborígene deu para ele uma flecha. E aí ele, em troca, deu para o aborígene um relógio. Aí o Bronislaw Malinowski, obviamente, pegou a flecha dele e pendurou na parede. Né? E o aborígene não fez por menos. Pegou o relógio do Bronislaw Malinowski e pendurou lá na palmeira, lá em cima. Aí o Malinowski foi perguntar para ele por que aconteceu aquilo. O relógio era para estar no pulso. Ele falou assim, mas a flecha é para caçar, não é para estar pendurado. Tá vendo? Então, o que quero dizer com isso? Que é preciso muito entender o simbolismo para poder pensar cabalisticamente. Senão a gente não sai da letra. Senão a gente não sai do parâmetro da religião, com todo respeito à religião, com todo respeito ao grau de devoção. Mas a gente não sai daquele entendimento religioso. A gente não entra no entendimento mais da alma, profundo, que transcende a religião. Né? Aí, continuando a minha leitura, eu vou ler para você agora para entender esse processo de descida. Segundo a tradição judaica, Enoque, o iniciado, que viveu na época mais remota da estadia da humanidade na Terra, era bem diferente cadê? Segundo a tradição judaica, Enoque, o iniciado, que viveu na época mais remota da estadia da humanidade na Terra, era bem diferente das demais pessoas de seu tempo. Ele não se esquecera de suas origens no paraíso, nem se tornara absorto na carne. Vivia em reclusão, ponderando as razões pelas quais os seres humanos tinham sido encarnados. Outros, antes dele, haviam lido o livro de Raziel, ou O Segredo de Deus, que fora dado a Adão para explicar as razões da existência. Mas Enoque queria saber por si mesmo, de modo que vivia numa vida de intenso trabalho interior, cujo resultado foi a sua ascensão. Ele foi levado a uma visão das regiões superiores da existência e a ver como funcionavam. Nelas foi-lhe mostrado o passado e o futuro, e as almas dos que ainda não haviam nascido, assim como a dos mortos. Viu também o reino angelical do paraíso, com a multiplicidade de formas que são os arquétipos do mundo material, e o reino celestial dos arcanjos, que vigiam e supervisionam os processos criativos do universo, antes de serem levados à presença do Santíssimo no mundo primordial da pura luz.
A tradição conta que o arcanjo Gabriel disse-lhe então: Enoque, não temas, vem comigo e ergue-te diante da face do Senhor. Mas Enoque prostou-se frente ao Santíssimo e orou, apesar de a voz do divino ter dito: não tenhas medo, levanta-te e fica diante da minha face para todo sempre. O grande Miguel, então o capitão das hortes de Deus, levantou Enoque e, despindo das suas vestimentas terrenas, sua fisicalidade, ungiu com óleo santo e vestiu com tecidos celestiais. Enoque tornara-se igual às criaturas angélicas que o rodeavam. Foi então instruído na Torá. Durante 30 dias e 30 noites, ele permaneceu nesse estado exaltado de consciência, registrando tudo o que via e ouvia. Depois disso, o Santíssimo contou-lhe segredos que nem mesmo os arcanos conheciam. A razão da queda de Lúcifer e da ocorrência do pecado do Éden. Foi também informado sobre a origem de Adão, a manifestação dos mundos, e viu a grande cortina que pende diante do trono celestial, cujos fios representam todas as gerações humanas. Após essa revelação, ele foi instruído a descer para a realidade da Terra e ensinar essas questões até que fosse chamado a ocupar permanentemente o seu lugar nos mundos superiores. Após ter transmitido o que podia aos membros de sua família, sua escola, ele os instruiu a passar adiante o conhecimento, sem ocultar nada daquele que realmente desejasse saber. A tradição reza que ele foi então oculto por uma escuridão que fez desaparecer os olhos terrenos. Nesse momento, no mesmo mês, dia e hora do seu nascimento, ele foi levado ao mais alto céu. Quando a escuridão se foi, as pessoas viram que ele não era, como diz a Bíblia, isto é, que havia desencarnado, sem ter que passar pelo procedimento natural de morrer e deixar um cadáver. Então, os seus filhos construíram um memorial no local terreno de sua partida. Enoque passava pelos vários estágios da ascensão, chamados pela Cabala de vestíbulos inferior e superior. Aqui, ele encontrou as hortes angélicas e arcangélicas no mundo de Etzirá e Beriá, ou formação e criação, que não foram no início muito amistosos com o intruso terrestre. É preciso entender que até aquele momento nenhum ser humano alcançara o pleno potencial. Enoque foi o primeiro. Se não fosse pela proteção divina, alguns anjos poderiam ter lhe feito mal, pois tinham inveja da posição especial do homem no esquema da existência. Esse mesmo problema foi a causa da queda de Lúcifer, o mais alto dos arcanjos, quando se recusou a reconhecer a superioridade de Adão, que era a mais perfeita imagem do Santíssimo. Enoque deveria ocupar o lugar deixado por Lúcifer, no sétimo céu, o lugar mais próximo da face da divindade. Ao chegar a este nível, foi transfigurado pelo fogo do mundo de Atzilut, ou emanação, na condição de humano angélico de Metatron, que tem o título de que o carrega os nomes de Deus. Como tal, Enoque tornou-se o mestre principal de toda a humanidade, a fonte de todas as tradições esotéricas. Ele era conhecido no Egito como Tote, na Grécia como Hermes Trismegistus e na Bíblia como Melquisedeque. Como tal, iniciou Abrão nos segredos da existência, e mais tarde apareceu a Elia, que também não tinha genitores terrestres. Na tradição cabalística, ele surge em pontos cruciais para instruir ou ajudar pessoas em situação difícil, quando as leis do nível terreno precisam ser contornadas em benefício de um propósito superior. Isso é chamado de milagroso e pode ser observado na preservação em circunstâncias perigosas de indivíduo que tem certas tarefas espirituais a cumprir.
A história de Enoque pertence a um tipo diferente de realidade. No nível da natureza, apenas os sentidos percebem, mas isso está confirmado ao momento sempre presente, de modo apenas o óbvio pode ser provado. A psique que habita o corpo, contudo, pode ir mais além, reconhecer outros níveis e relacionar vários fenômenos para emprestar um sentido à situação em constante mudança, detectando ritmos e padrões não somente no mundo exterior, como também nos processos corporais e psicológicos da emoção e pensamento. E nas memórias, que têm sua origem no passado, próximo ou remoto. Este é o reino da psique, que age como uma ponte entre as dimensões exterior e interior de um ser humano. Aquela outra realidade aludida na lenda de Enoque. Enoque representa o completo desenvolvimento de todos os níveis de um indivíduo, do físico aos organismos psicológicos e espirituais da consciência, e o divino presente em cada um. Isso leva à premissa que deve ser aceita, pelo menos provisoriamente, a de que, nas partes mais profundas da psique, existem áreas inconscientes que detêm memórias, e não apenas desta vida, como de toda a humanidade, assim como o corpo possui um conhecimento inerente, adquirido ao longo de milhões de anos de evolução. A Cabala leva essa noção ainda mais longe ao dizer que todo ser humano é uma versão em miniatura do Adão primordial, que é o modelo de tudo que existe. Assim, cada indivíduo é como um holograma, um microcosmo do universo inteiro. A partir daqui, tomamos a linha platônica e começamos a traçar o grande plano da existência, segundo a Cabala, de modo a adaptar algumas conclusões de tipo aristotélico a um esquema geral, fazendo uma combinação equilibrada entre o empírico e o místico. Então, eu fiz questão de trazer essa para vocês. O irmão não saiu do grupo, acredito que ele vai abrir uma outra sala. Ah, não. Deve ter caído. Não, me atrapalhei, cliquei onde não devia clicar. Então, eu trouxe esse texto para vocês porque eu não quis colocar no grupo, porque se eu colocasse no grupo, raros iam ler. Raros iam ler, então não ia ter o impacto que eu queria que tivesse. Então, como mencionei no início, a razão de ser da Kabbalah é entender ela enquanto um mergulho na alma. Um mergulho na alma que faz nos perguntar a todo tempo o porquê da existência. Mas esse o porquê da existência não é lastimar a existência, mas é justamente se perguntar do propósito interior, ou como dizem os cabalistas, da sina. É o que é que eu vim fazer aqui, o que é que eu penso que eu vim fazer, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, nos encontros passados, a gente falava dos mundos, das sefirós. Então, quando a gente fala mundo, sefiró, caminho, a gente está falando de um esquema de compreensão da anatomia da alma. De um esquema que não vale muito a pena perguntar pela origem, onde começou. Mas o esquema que ele vale a pena perguntar que efeito isso está surtindo para eu me compreender melhor com algumas situações que se deparam na minha vida. Então, é nesse aspecto aí que deve ser entendido a Cabala, que deve ser entendido a Cabala. Senão, nós acabamos transformando isso num entendimento muito, muito superficial, que vira no intelectualismo. E a Cabala, ela não é intelectualismo, a Cabala, ela não é regra, a Cabala ela se filia a um modo de vida. Um modo de vida impulsionado, movimentado por experiências espirituais. Cada experiência espiritual dessa é uma verdadeira iniciação,
E a iniciação significa conhecer um pedaço de mim que eu não conhecia. Né? A iniciação entendo como um grande descascar da nossa pele. Vou descascando um pedacinho, vai descascando um pedacinho. Né? Quando a gente percebe, nós não somos mais. Né? Nós estamos num estágio, estamos no outro. Né? Então, por isso que é fundamental esse processo da existência, né? Por isso que o cabalista só tem sentido de existir no mundo. Né? Então, o cabalista, ele não é um bêbado espiritual. Né? Ele não é um bêbado espiritual, não é alguém que se farta com esoterismo e para escapar do mundo. O cabalista, ele é uma pessoa que, se ele quer fazer um trabalho do eu sou o que eu sou, se ele quer fazer um trabalho do si mesmo, e é importante esse termo si mesmo, né? Então, quando o Halevi fala do si mesmo, isso não tem nada a ver com perfeição. Tá? Isso não tem nada a ver com bondade, isso não tem nada a ver com luz, isso não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o si mesmo, é a mesma coisa que o Jung quer dizer seja inteiro. Né? Porque no plano de Asiá, que é o plano que predominantemente nós estamos nesse mundo aqui, porque nós estamos nesse mundo de Asiá, mas nós não somos de Asiá, entendam isso. Né? Nós estamos em Asiá, que aí a existência só tem existência em Asiá. Né? Adão e Eva só existem em Asiá. Em outros planos, Adão e Eva não existem. O que existia era só Adão. Né? Adão e Eva é um exemplo de que Asiá é o plano da dualidade, masculino e feminino. E esse tem que entender essa dualidade enquanto complementar e não como oposição. Tá? Então, Adão e Eva, eles dão um sinal para a gente de que nós, dentro de nós, temos luz e temos treva. E que o si mesmo não é esconder a treva. Né? O si mesmo é aceitar que dentro de nós há um processo que precisa ser reequilibrado, né? Um processo de reequilibrado em vários níveis, né? E a Cabala, ela ajuda a gente nesse processo de equilíbrio. Para quê? Equilíbrio para quê? Para ser bom? Não. É um equilíbrio para ser santo. Qual a diferença entre equilíbrio de ser bom e equilíbrio de ser santo? Santo é alguém que admite estar doente. Santo é alguém que é portador de uma doença e que trabalhou a doença e que curou a doença. Então, ele está são. Ele não está imune, ele está são. Tá? Isso é diferente. Então, todo santo um dia foi pecador. Né? Todo santo um dia foi pecador. Quer dizer, todo santo um dia predominou nele a versão da treva. Né? Ele só se tornou santo quando ele aceitou essa versão da treva, ele caminhou com ela e ao lado dela. Aí sim, ele encontrou si mesmo. Quer dizer, ele encontrou a fagulha divina atuando nele, mesmo ele sendo esse corpo terrestre, mesmo ele estando no limite da matéria, provisoriamente. Está dando para entender? Então, por isso que a Cabala tem esse componente profundamente psicológico. Porque sempre nós, por conta da queda, né, nós sempre gostamos de oferecer a nossa persona. Né? Então, a nossa versão Facebook, a nossa versão Instagram, a nossa versão redes sociais. Né? A nossa versão amada amante. Né? A gente sempre. Sabe? Então, ninguém, sabe? Ninguém apresenta a sua versão sombria. Ninguém. Né? E aí depois, essa versão sombria, ela fica gritando. Ela fica gritando no dia a dia, então não dá bola para ela. Tá? Aí, aos poucos, ela vai se manifestando em ti, aí que tu não sabe por que tu vem da tua irritação, por que tu vem da tua insônia, por que aquele pesadelo. Aí começa a não entender por que dos 7 anões, depois a gente vai falar.
né? Tu começa a não entender isso, né? Por quê? Porque tu não quiseste revelar o divino em si mesmo, tu quiseste tu quiseste fazer a opção por ser bom. Olha o problema, tá entendendo? Tu quer ser só bom, né? Não tem isso. Do ponto de vista cabalístico, não. Do ponto de vista religioso, pode até ter, né? Mas o cabalista não está interessado em ser bom e esconder o mal. O cabalista quer ser inteiro. E nesse plano ele tem isso daí, né? Ele quer ser santo. O cabalista quer ser santo. O que é ser santo? É alguém que admite que está doente e procura todo o tempo a cura. Né? E quando ele encontrou a cura, ele quer compartilhar a cura. Né? Então, isso é importantíssimo. Né? Por isso na tradição, aqui tem uma parte que o Zé Shimon Halevi não mencionou, mas o Elias, né, quando o Elias é outro que vai pegar esse ensinamento, né? Aí o Elias ele passa o manto dele. O manto no esoterismo ele tem um significado muito, muito profundo. Manto quer dizer a vocação, né? Então, quem está envolvido num manto, ele está envolvido num processo vocacional, num desejo imenso de ser adepto, ainda que ele não seja. Né? Vamos lá, então, que a conversa vai ser bacana. Aí, veja bem, tudo começa por esse nome, Yud, Re, Vav, Re. Né? Porque esse nome, Yud, Re, Vav, Re, ele é o nome da criação. Né? Da criação, quer dizer, é quando o Deus transcendente se torna imanente, é quando ele se manifesta. Né? E essas várias camadas em que ele se manifesta, né? Então, aqui em Atzilut, aqui nessa versão aqui, que é uma versão que é dos quatro mundos, é uma das versões que a Golden Dawn aparece, mas não é só a Golden Dawn que compartilha essa versão. Né? Ela diz assim, ó, eu compartilho muito com essa versão aqui também, tá? Só para reiterar. Né? Então, aqui eu tenho o Keter. Né? Eu tenho o Keter, eu tenho aqui o Yud, que é o Dash. Né? Aí, para lembrar uma das frases lá do Sefer Tzirah, né? 10 Sefirot saindo do nada. Vocês lembram lá das aulas passadas. Né? Então, aqui eu tenho o fogo primordial. Né? Tenho Yud, eu tenho o fogo em potência. Tá? Aí, no segundo momento, eu tenho a água. Né? No segundo momento, eu tenho a água. Então, em Atzilut, eu tenho Atzilut nada mais é do que a sombra dos três mundos que estavam lá em cima, né? Do Ain, do Ain Sof, do Ain Sof Liu. Então, Atzilut, a luz está tão grande que também está indefinido. É por isso que aqui tem a carta do louco. Está indefinido tudo. Né? Muito bem. Aí, quando isso está em potência, aí essa potência, que é um conjunto de infinitas possibilidades, por isso que está o louco aqui, né? Aí a primeira emanação dele é a Hokmah, né? Que é a sabedoria. Né? E aqui está o zodíaco. Mas mais importante do que está o zodíaco, aqui está a fluidez. Né? Aqui está o falo, como eu falei anteriormente. O falo enquanto um grande depósito de espermatozoide. Grande possibilidade de existência. Né? Então, aqui eu tenho o masculino. Aqui eu tenho Aleph, que é o Keter, e encontra Bet, que é Hokmah, e for Abba, é o pai. Tá? Abba. Aí, esse pai precisa fecundar a mãe. Né? Aí entra Biná. Só que o ato de fecundar significa dar forma.
E da forma significa dar limite. Então, por isso que nas tradições, se aqui tem o zodíaco, aqui em Biná vai estar Saturno. Né? Se em Keter não tem nenhum vício, se em Roquemar não tem nenhum vício, em Biná começa a ter um vício. Né? Então, esse vício de Biná, né? Então ele é o vício de limitar, né? Como diz, cadê a John Fortune? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Interessante que o vício de Biná, a avareza, né? Então, por que avareza? Porque Saturno é o tempo, né? Então não é o tempo, a gente não tem o tempo, é o tempo que nos tem. Então ele sempre devora seus filhos. Tá? Então aí eu tenho o elemento da água, né? Que, Briar é muito água porque são as águas criacionais. E aqui, se Atzilut é fogo e Briar é água, aqui é para fazer jus àquela parte do Gênesis que fala, e o Espírito de Deus caminhava sobre as águas. Tá? Então aqui eu tenho Briar e aqui eu tenho os arcanjos. Aí eu tenho Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, tinha Lúcifer e vou ter Metratron. Metratron, né? Em Briar, né? E anjos e arcanjos são grandes, como eu falei no encontro passado, acho que foi no encontro passado, não sei se eu falei aqui, eu falei em outra escola, que não tem uma pessoa, essa ideia de personificar anjo, isso aí é muito uma tradição antropocêntrica nossa, né? Mas anjo e arcanjo nada mais são do que vozes, né? Então esse mundo de Atzilut aqui, né, que é o mundo da emanação, ele é um mundo onde o Eterno chamou a existência. Então, emanação é uma coisa que chamar. Ele chamou para embriar, criar, para Yetzirah formar, para se manifestar em Aziar. Por que ele chamou? Porque aí vem a ideia do verbo, da primeira palavra. Da palavra potência que tem. Né? Que a primeira é eu sou o que eu sou, e a segunda é que ele chamou para a criação, que é Yud, Re, Vav, Re. Né? Então, o mundo de Atzilut é o mundo onde ele chamou. Ele chamou de onde? Do pensamento dele. Né? Ele chamou. Ele chamou para quê? Para criar, que é briar, que as águas criam. Né? Então, aqui nas águas que está aquilo que o Platão chama em grande... algumas tradições dizem que aqui que está a teoria das ideias do Platão, e outras dizem que não é aí. Né? Aqui as ideias não estão formadas, aqui está a raiz das ideias. Né? Porque o outro vai dizer assim, não, que em Yetzirah que é a forma, que é onde essa ideia ganha forma. E são os 7 dias da criação. Os 6 dias, melhor dizendo, porque os 7 para descansar. Então, em Yetzirah eu tenho o ar. Eu tenho o ar, e eu tenho o plano dos anjos e o plano dos arquétipos. E é aqui no plano dos arquétipos que se dá a criação. Para se manifestar em Aziá, né, que é o mundo, né, que é a Terra. Mas na Terra está contido tudo isso aqui. Então não tem algo que seja matéria destruída de forma, não tem forma que não tenha sido criada, e não tem criação que não tenha sido chamada. Isso é muito antigo nas tradições. Por exemplo, o Tratado de Reintegração dos Seres fala logo no início, antes do tempo, Deus chamou seres espirituais, criou os seres espirituais. Né? Então, ele já tinha chamado, ele criou. Né? Então, só para dizer o seguinte, que é fundamental entender que nós temos dentro de nós uma casca, um veículo que é um corpo. Né? Esse corpo é o hardware, né? Que faz nos ligar, onde o software faz a operação.
é onde ele opera. E é por meio desse software que a gente vai ter acesso a Yetzirah, que é o dos arquétipos, né? E aí desses arquétipos, a chegar em Briá, que é justamente das águas criacionais, em Atzilut. Tá? Então, tudo está em nós, nos vários níveis. Tá? Então, não está nada fora de nós. Tá? Então, o trabalho do cabalista é justamente compreender essa árvore como sendo um esquema da sua vida interior. Tá? Só tem esse sentido. Mas pode falar? João, posso fazer uma pergunta rápida? Sim, pode sim. Desculpa te interromper. Só para recapitular, porque eu estou vendo aqui a correlação dos símbolos, né? Briar é relacionado com a parte emocional do aspecto, é? Porque no caso ali, não tem nada a ver. Não. Aqui algumas escolas aqui falam que é uma espécie de intelectual. Seria mais mental, então. Mental, exatamente, é o mental. É um plano muito mais mental. Aqui é uma parte do emocional. Pois é, por isso que me confundiu, porque eu fiquei assim, caramba, mas o símbolo d'água está lá em cima. Mas não tem nada a ver, né? Essa correlação aí não tem nada a ver. Pois é. Aí que vem, foi bom tua pergunta, tá entendendo? Porque o Halevi vai dizer, não, primeiro tem o fogo, aí concordou o fogo, ele concorda que Asiá é a terra, né? Mas ele vai dizer o seguinte, olha, Briá é o ar. Briá é o ar. Por quê? Porque é a parte do mental. Entendeu? Mental. Não tá nada definido ainda. E Yetzirah é a água, que vai dar forma, que vai moldar, que vai gerar. Desse ponto de vista. Agora, do outro ponto de vista, de considerar Biná como grande útero e de considerar a parte do Gênesis que fala o Espírito de Deus parava sobre as águas, aí sim. Aí para entender o que eu falei há pouco, de relativizar. Então, é sempre importante, porque nós estamos lidando com símbolos, né? É sempre importante relacionar que não tem símbolo certo, ou distribuição de símbolo certo ou errado, tem a mensagem que ele quer passar. Sim. Isso é fundamental para a gente não ficar com aquela história lá e dizer, não, mas tal escola falou isso, mas ela falou isso porque o sistema dela quis passar isso aqui. Então, temos que entender qual é o software que ela está girando com esse esquema aí que é o hardware, digamos assim. Obrigada, tá? Nada. Aí começa a brincadeira aqui, né? Que esse é um desenho do Robert Flunt, né? E isso aqui, o Robert Flunt tentou traduzir aqui. Tá? Então, ele vai dizer, olha, a gente tem um mundo sensível, um mundo da imaginação, um mundo do intelecto. Tudo isso está aqui no mental do ser humano, que é um pouco o princípio do Caibalion. Do Caibalion, dos 7 princípios do Caibalion, lá dos princípios herméticos, dos 3 iniciados, né? E que vai dizer assim, olha, nada está fora da gente. Só existe o mundo porque existe a gente. É um pouco dessa história, tá entendendo? Então, não adianta buscar uma cabala fora de nós. É uma cabala para entender nós, não fora de nós. Então, isso é fundamental. Né? Aqui ainda é o Zé Shimon Halevi. Né? Aqui é muito interessante porque ele faz a distribuição da árvore da vida. Né? Então, pela distribuição da árvore da vida que ele faz, esse homem está de costas. Né? Então, Keter, Rockmar, Biná. Então, vocês percebem que esses 3 aqui nem aterriza nele. Nem aterriza. Aí Daat, ele coloca o Daat, está no pescoço. Aí começa. Misericórdia, Sesed, Gevurah, justiça, Tiferet, praticamente no coração. Né? No coração não, na realidade ele está colocando aqui o sistema nervoso autônomo, que é a espinha dorsal. Né? Aí Netzah de um lado, Rod do outro, e Yesod na parte sexual, e o Malkut é o chão. Então, essa é uma maneira de pegar a árvore da vida.
A outra maneira que é muito interessante aqui, que é a do Moisés de Cordovelo, que é o esquema Pardes. Você lembra? Eu acho que foi na quarta aula que eu falei do Pardes. Né? Peshaet, Rams, Dars e Sod. Né? Então, é a leitura literal, a leitura religiosa, a leitura alegórica e a leitura cabalística, que formam Pardes, que quer dizer jardim, jardim das romãs. Né? Para o jardim das romãs. Então, aqui ele pegou esse esquema, que é o esquema que a John Fortune utiliza aqui no livrinho dela, ó, no livrinho é uma maneira de dizer, mas é num grande livro. Né? Ela utiliza aqui que é nada mais do que o início de cada... Aqui ele faz o início de cada letra das sefiras, do nome das sefiras aqui. Interessante essa expressão, João, porque Pardes. o Regardi tem esse livro, né? Sim, sim, mas... Sim, exatamente, o Jardim das Romãs, exatamente. Ele é um iniciado, o Rigardi. Né? Eu tenho em espanhol, aqui está lá em cima. Né? Então, é esse nome que ele quer dizer lá, o Jardim das Romãs, quer dizer Pardes. Que a leitura, ele oferece 4 níveis de leitura ali, sendo que o mais profundo é Sod. Né? E aqui tem outro exemplo também da distribuição da letra Aleph, né? Da árvore da vida distribuída pela letra Aleph. Né? Isso aqui é de um livro do Halevi também, chamado A Cabala. Né? Só que eu não consegui melhorar mais a imagem que isso. Né? Muito bem. Então, aqui está a nossa árvorezinha. Aí aqui a gente começa a conversa. Né? E nós falamos aqui, a ideia é traduzir isso aqui para a gente. O esforço é mostrar esse esquema como um esquema que nos conhece. Tá? Muito bem. Se aqui eu tenho 4 mundos, vamos entender o seguinte, que a árvore da vida ela é um grande circuito. Tá? Que Keter, o Keter se manifesta... Eu sei que existe Keter quando o Rockmar nasce. Né? Eu sei que Rockmar existe quando o Binah nasce. São impares, tá bom? Aí, à medida que os pares se formam, que são os 10, a década saída do nada. Por que década saída do nada? Porque faz alusão ao 10 bem aqui do Yud, que é 10, que é a mão que distribui. Tá? Só que cada mundo desse aqui tem uma árvore da vida. Tá? E alguns vão mais longe. Que cada sefira dessa tem uma árvore da vida. Né? Então, aqui, a gente tem 40 ou tem 400, para dizer o seguinte, que se a árvore da vida é para entender a anatomia da alma, essa anatomia da alma ela não se esgota somente em 10 aspectos. 10 é uma maneira de alcançar, é a primeira ponta do iceberg. Tá? Então, isso é importantíssimo, porque se a gente fala bem assim, Keter, coroa, Rockmar, sabedoria. Tá? Quando a gente fala coroa e sabedoria, a gente está dizendo assim, de um aspecto da emanação divina que mais está próximo da nossa compreensão cega. Tá? Mas dizer que Rockmar é só sabedoria, isso é diminuir a potencialidade de Rockmar. É desconhecer que Rockmar, por exemplo, está em Briar e que em Briar já tem uma árvore da vida. Tá? Então, a ideia aqui é melhor entender essas árvores como grandes filamentos de DNA. Né? De DNA. Né? E é interessante que em Malkut, o nome divino de Malkut em Atzilut quer dizer Adonai. Né? Então, como o hebraico não tem vogal, o hebraico tradicional não tem vogal, então fica ADN. ADN é a mesma coisa que DNA. É um negócio muito interessante. Né? É muito interessante. Né? Vamos lá, então. Tá? Então, aqui nós começamos a entender o seguinte. Aqui eu tenho as 4 árvores. Né? O Zev Shimon Halevi montou as 4 árvores para mostrar como é que esses planos eles estão juntos. Entendendo? Então, aqui é um negócio muito interessante da Cabala vai ensinar,
que a divindade em nenhum momento está fora de nós. Tá? A divindade em nenhum momento está fora de nós. E quando a Cabala ela ensina isso, ela está se aproximando muito de um oceano de conhecimento. Né? Então, por exemplo, o Bhagavad Gita lá fala assim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Né? Então, quando ele fala, saiba que eu estou em você, quer dizer, eu sou a fonte eterna de tudo que existe. Por isso que eu estou em você. Mas você não está em mim porque você está cego pelos véus da ignorância e age como se fosse auto-engendrado. Age guiado pela felicidade ilusória de uma existência que elegeu determinadas coisas, determinado propósito de vida em detrimento da existência espiritual. Né? Então, geralmente os cabalistas eles são vistos como pessoas santas, porque santo não quer dizer perfeito, reitero, mas foi porque pessoas que dedicam a existência à cura da alma, sua e do próximo. Né? Então, isso é fundamental, tá? Porque reconhecem em si, nessa existência aqui, que há um divino, né? Que o divino está no meio de nós, está em nós e está através de nós, não é? E que está gritando para ser ouvido. Não é? Está gritando para ser ouvido. Não é? A cada momento que a gente ouve esse divino, aí sim, é um nível de experiência espiritual que a gente passa. É como se essa experiência espiritual nos levasse a subir um degrauzinho na escada de Jacó. Né? Então, quando eu compreendo a minha experiência espiritual no mundo da ação, quando eu compreendo a efemeridade do mundo da ação, quando eu compreendo qual é o propósito do mundo da ação, qual é o propósito do mundo da ação, eu já não me contento mais com ele. Né? Não me contento mais com ele. Aí eu vou para um outro nível. Por quê? Porque eu já enxergo esse outro nível no horizonte, à medida em que eu percebo o limite do mundo da ação. Né? Aí eu vou para o aspecto psicológico, que é o mundo do Yetzirah, que é o da formação. Né? Porque o mundo da ação, o mundo da anatomia da matéria, o sistema operacional da matéria, ele é regido puramente pela contradição. Ele não tem a mínima lógica. Se eu considerar a anatomia da matéria, não tem a mínima lógica. Porque ela é presa no tempo e no espaço. Ela não tem lógica. Né? A lógica é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Só pegando pelo plano físico. Aí eu preciso encontrar uma outra motivação para isso. Aí que entra a preocupação. Quando eu busco essa motivação, aí eu entro no plano psicológico, que é o plano da alma. Eu começo a compreender que eu não sou apenas um veículo, que dentro desse veículo mora algo. Aí eu procuro entender o que é que mora dentro de mim. Aí uma hora vamos dizer, não, moro bem. Mas se moro bem, por que tu só faz besteira? Por que tu faz muita besteira? Por que os outros fazem muita besteira? Aí tu começa a perceber que esse nível psicológico aí já não te satisfaz tanto. Né? Então, as mensagens dos anjos aqui, né? Nada mal, o anjo é mensageiro, anjo significa mensageiro, então esses anjos eles vão dizer para ti os limites desse plano psicológico, que é preciso transcender essa dualidade do psicológico e caminhar para algo mais consistente, que é o espiritual. Né? Por quê? Porque no psicológico é um plano regido pela grande parte pela dualidade. Então, por isso que no psicológico está o paraíso e está o inferno. Por isso que no psicológico está a dualidade nas suas máximas limitações, das suas máximas expressões, né? E tu te nega todo o tempo a encarar isso. Tu sempre fala que isso está no outro, não em ti. O mal está no outro. A sombra está no outro. O errado está no outro. Né? Então, em Yetzirah, por exemplo, né, eu vou ter, por exemplo,
eu vou ter Gevurah em Yetzirah. Né? Então, Gevurah é Marte. Né? Se eu tenho um Gevurah equilibrado, eu tenho o exercício do sacerdote. Né? Então, o trabalho sacerdotal é um trabalho dificílimo de exercer, mas que tem que ser exercido. Tá? Então, ele é o exercício da justiça. Né? Ele é o exercício da justiça, o Marte. Né? Marte é regente de Áries. Marte e Áries estão juntos. Né? Num dos trabalhos de Hércules, o primeiro trabalho de Hércules, é domar Áries. Né? Ou seja, o trabalho que dão para ele, né, que é o seguinte: vai e caça aquelas éguas que ficam parindo cavalos selvagens e os dois destroem tudo quanto é pasto. Vai lá e captura. Aí Hércules vai e captura, para não me alongar muito a história, vai e captura. Aí quando ele captura, o oráculo vai falar para ele: olha, aquelas éguas lá é a mente. E o cavalo são os pensamentos que geram da mente. E se toda vez que tu ficar guiado pela selvageria do teu pensamento e pela inconstância do teu pensamento, tu vai desviar da tua missão. Tu vai ser impulsionado pelo julgamento. E aí, tu vai ser um tirano. Tu vai sair matando com a espada. Né? Então, a ira mora em Áries. Todo ariano é um irado. Ele adora julgar, ele adora condenar, ele adora apontar, ele adora apresentar solução. Ele tem vocação para juiz, ele tem vocação para tribunal, ele tem vocação para inquisitor, ele tem vocação para carrasco, porque ele acredita que ele vai consertar o mundo. Mas aí eu tenho um Gevurah desequilibrado. Aí sim, ele está vivendo o purgatório dele e o inferno dele. Tá? Com isso eu estou avisando que não tem um inferno, que não tem um purgatório, que não tem nadinha fora da gente. Tudo está dentro da gente. Tá? Então não espere acertar a conta só depois que morreu, que não. Todo dia a gente está morrendo, todo dia a gente está nascendo. Para o cabalista é isso daí. Tá? Então, quando ele faz ajuste de conta com esse processo aí, né, com esse processo psicológico dele, então quando ele pega esse Gevurah dele e se harmoniza com o Júpiter dele, que é a misericórdia, né? Com o Júpiter generoso dele, a misericórdia, aí ele consegue trabalhar. Né? Pegando outro par, então, quando eu tenho um Netzah desequilibrado, que também está lá em Yetzirah, quando eu tenho um Netzah desequilibrado, né, eu tenho Vênus. Né? Então, Vênus, ela é uma das representações de Vênus é que ela nasce numa concha, no mar. Né? Então, ela nasce dos testículos de Zeus, né? Vênus. Né? Então, Vênus desequilibrada é a luxúria. Né? A luxúria. Quer dizer, o que é a luxúria? É você estar sendo controlado, possuído, como diz os gnósticos, por um arconte chamado luxúria. Então você passa a não ter mais o sexo passa a te ter. Né? Por isso que nos 10 mandamentos, não cometerás adultério vai estar lá em Netzah. O que isso quer dizer? Não adulteres a realidade. Né? Então, o sexo, do ponto de vista cabalístico, significa que para a criação é preciso um lado masculino e um lado feminino, que são duas partes. Né? Duas partes. Está entendendo? Eu não estou falando sexualidade carnal, eu estou falando que no início, Adão e Eva, no início, o homem primordial era macho e fêmea. Tá? Então, do ponto de vista de Netzah, é preciso recuperar a ideia do amor enquanto inteireza. Né? Que caminha, que consegue domar as emoções. Mas ela só vai fazer isso dialogando com Roth, que é a razão.
né? Que é a razão. Né? Então, Rod é a razão porque está Mercúrio ali. Agora, se Rod estiver desequilibrado, ele vai dar origem, ele vai ser um grande mentiroso, né? De um fanático, né? Porque ele não vai equilibrar com a emoção de Netsar. Né? Então, só para dizer que, à medida que a nossa caminhada vai fazendo, que a gente vai se descobrindo os processos psicológicos, né? A gente vai... É o processo nosso onde tem o nosso purgatório e o nosso paraíso. Né? A partir daí que a gente começa a entender isso, a gente começa a chegar no nosso céu. Né? Ah, o céu é perfeito? Não tem. Tudo isso aqui nós estamos falando de coisas que são a partir da queda. Tá? Então, o que é o céu? O céu é onde eu caminho para o equilíbrio. Tá? Céu se chama céu porque ele transcende a dualidade. Tá? A dualidade não é mais o sistema operacional nele. A dualidade continua a existir, mas ele transcendeu. Ele está para além disso. Tá? Então, a dualidade aqui está mais de macho e fêmea, forma e energia, positivo, negativo. Ela não está mais como opostos, como estava no psicológico. Tá? Então, dia e noite, sol e lua, águas de cima e águas de baixo. Tá? Então, aí eu tenho a criação, que é justamente onde começa a se chamar os processos. Né? Aí, percebam que o físico está associado ao psicológico. O psicológico traz um pouco do espiritual. E se traz um pouco do espiritual, o psicológico também, o espiritual também está no físico. Né? Aí o último é o divino, que é onde a gente se une com o mundo da emanação, onde a gente começa a entender por que a gente veio chamado desse mundo. Né? Então, o percurso da escada do Jacó é dizer, olha, eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu posso subir para o mundo psicológico, o meu nível de experiência pode ser um nível psicológico, esse nível de experiência pode ser limitado, pode me chegar ao espiritual, e eu posso chegar no Adão Cadmo, que é um em si mesmo, que é entender por que eu vim no mundo. Tá? Todos nós temos esses 4 aqui em nós. Tá? Uma hora da nossa vida predomina um sobre o outro. Quem procura as escolas esotéricas, quem procura o caminho do discípulo, o caminho do discipulado, é porque ele já não se contenta, em grande parte, com o físico, com esse sistema do físico, né? E nem com o psicológico, ele já busca algo maior, tá? Que é o espiritual. Tá? Então, aqui para mostrar como é que esse esquema está em nós. Eu vou continuando ainda. Tá? Aí começa a complicar um pouquinho mais. Né? Então, é como se eu pegasse e traduzisse isso aqui no outro esquema também. Tá? Então, aí eu tenho nível de realidade. Então, todos nós temos um corpo físico, que obviamente não é autônomo, não é autômato, e não age só. Tá? Então, por isso que esse corpo físico ele está umbilicalmente associado ao corpo psicológico. Tá? Então, esse físico, quando eu durmo, ele é desligado, mas o psicológico não é ligado. Tá? Então, aqui embaixo, eu vou ler para vocês, tá? Então, aqui, vocês estão vendo o meu cursor? Então, né? Estão vendo o cursor aqui embaixo? Dá para ver na minha exposição? Então, aqui embaixo eu tenho os órgãos do sentido. Aqui é Malkuth, né? Aí aqui eu tenho nervos, músculo. Aqui em Exódio eu tenho o sistema nervoso, tenho os órgãos. Aqui o tecido. Aqui em cima o sistema nervoso central, porque aqui em Exódio eu tenho o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso central. Aí aqui eu tenho o ego, aí o pensamento, as ações. Aí aqui eu tenho a paixão,
aqui eu tenho a informação, aí aqui eu tenho o si mesmo, aí vou caminhando. Então, o que é a ideia para dizer? Que eu tenho um plano físico associado a um organismo psicológico. Né? Só que nós não somos apenas físico e psicológico. Nós não somos o físico e a alma. Essa alma é a individualização de uma parte do espírito, que é o divino. Onde está o divino. Né? E esse nível de espírito ele emanou de algo maior, né? Que é o Atzilut, que é justamente a árvore do si mesmo. Então, percebe como mais em cima aqui ela é bem pura, ela não tem tantas divisões. Né? Por quê? Porque vocês lembram que eu vinha falando para vocês que esse processo de emanações é um processo de densificação. Quanto mais se aproxima de Malkuth, de Asiado e Malkuth, mais aterrado fica, mais cheio de véu fica, mais cheio de casca fica. Né? Então, um pouco nesses níveis aí, para dizer que nós temos esses 4 níveis e que insistimos na mensagem da Cabala, para dizer que o divino não está fora, está dentro de nós. Tá? Isso é muito claro aqui. Né? Então, vamos pegar esse exemplo na gestação. Né? Na gestação. Então, aqui é muito interessante, né, pegando o exemplo da gestação, por quê? Né? Gestação. Deixa eu ver aqui para eu poder ler o nome para vocês aqui direitinho. Né? Esses processos a gente consegue ver à luz da árvore da vida, que a árvore da vida, esse esquema de 10, ele consegue tornar inteligível sistemas inteiros. Né? Então, aí, partindo do pressuposto que a gente já sabe as divisões do mundo, né? Dos mundos, né? Então, se eu pego o Keter aqui, que é a Atzilut, aqui eu tenho a concepção. Né? Pergunta básica. Alguém sabe a hora exata em que foi fecundado? Não sabe. Sabe que foi, mas não sabe quando foi. Tá entendendo? Só sabemos que foi porque a gente está aqui. Nem de proveta sabe. Porque é o grande milagre. Tá entendendo? É que está a potência. Né? Então, eu tenho, nesse primeiro momento, a essência individual em potência. Né? Aí ela que vai se transformar depois, o Rockmar vai se transformar na força vital. Aí começa a ter a consciência. Essa força vital começa a ganhar consciência, quer dizer, ela procura uma forma, ela vai buscar em binar. Então, quando essa força vital está buscando uma forma em binar, automaticamente ela está buscando materializar um campo energético. Né? Um campo energético. Né? Que é justamente o campo onde está a Da'at aí no meio, que é justamente o conhecimento do corpo, que é o grande véu. Aí, esse conhecimento do corpo começa a ganhar forma, né? Porque em Resed eu tenho o primeiro dia da criação. Então, em Resed eu tenho também a multiplicação celular. Aí, essa multiplicação celular, ela vai gerar processos químicos que vão fazer a diferenciação celular. Aí eu já caminho para Tiferet, que é para justamente diferenciar o sistema nervoso autônomo. Vou para Netzach, que são as circulações vitais que vão dar origem aos tecidos. Vou para Rod, que é o sistema de monitoração desses tecidos. Quando chego em Exod, que é o sistema nervoso autônomo, já tem os órgãos. Já tem os nervos, já tem os músculos. Aí quando está Malkuth, já tem a sensação de pele e os ossos. Aí já dá para nascer. Já dá para nascer. Tá? Então é a concepção. Pegando esse exemplo que eu achei maravilhoso do Halevi para mostrar como a gente está dentro. Outro exemplo, né? É o do corpo. Né?
é o do corpo. Tá? Então, esse do corpo também é interessante. Como é que no nosso corpo está a árvore da... Como é que está a árvore da vida no nosso corpo? Ó, 9. Deixa eu pegar aqui onde está o 9. Que eu pego aqui do livro que eu consigo ler melhor do que o esquema. Está aqui o corpo. Né? Então, agora de baixo para cima, tá bom? Aí pegando o cursor. Aí, em Malkuth, onde é que vai estar? Vai estar altura, peso, configuração presente dos sentidos. Né? Aí, em Exode, vai estar o sistema nervoso central. Né? Em Road, vai estar os sistemas aferentes. Em Netzah, o sistema aferente motor. Em Tiferet, o sistema nervoso central. Né? Aí também vai estar a parte do metabolismo do corpo. Né? Aí em Gevurah vai estar os processos metabólicos. Em Resed vai estar a liberação dos processos catabólicos. E aí em Da'at vai estar o ego do corpo. Né? Em Hokmah, em Binah, vai estar os processos biológicos, voluntários. Em Hokmah vai estar os involuntários. E em Keter vai estar o si mesmo. Né? Agora tem 3 pilares: da forma, da consciência, da força, da consciência e da forma. Então, mais uma vez, para mostrar como é que o nosso corpo também tem carregado disso. Né? Aqui é um esquema que eu me arrependi de colocar aqui, que é bem complicado. No outro aula eu vou explicar para vocês. Muito bem. Tudo isso para dizer o seguinte, que no processo de descida, né, é um processo de densificação, e esse processo de densificação é um processo muito reconhecido pelas escolas esotéricas. Aqui eu fiz um exercício de distribuir esse processo de densificação no Pai Nosso. Né? Porque o processo de densificação nosso aqui é o processo de aprisionamento do espírito na alma, da alma no plano físico. Então, eu tenho esses 3 planos aqui se aprisionando e encontrando em Asiar. Tá? Por isso que essa aqui é uma grande invocação. Né? Então, quando ele fala Pai Nosso aqui, está falando de Keter. Né? Mas é o Pai aqui, já nessa altura do campeonato, já estou dizendo que eu não estou falando de algo relacionado ao masculino e feminino. Eu estou falando a fonte. Né? Quando fala que está no céu, que é Hokmah, aí eu estou me referindo ao zodíaco, eu estou me referindo a algo que transcende o mundo da forma. Né? Por isso que o nome é sagrado. Por quê? Porque é em Binah que eu tenho a compreensão. Né? E é por isso que em Binah que começa a sair a forma. Né? Por isso que Hokmah e Binah estão no mundo de Briah, que é o mundo da criação. Né? Porque eu tenho um pai que fez o céu, né, que está no céu, e tem um nome. A partir daí começa a criação. Por isso que ele vai dizer, venha a nós ao vosso reino. Aqui começa o primeiro dia lá, que é pela misericórdia. Não porque a gente mereça, mas é por bem, por graça. Né? Aí vem a misericórdia. Aí, quem Gevurah, que tem um julgamento, que seja feita a vossa vontade, dei assim na terra como no céu. Quer dizer, que eu tenha um Gevurah equilibrado, que eu tenha um sacerdote equilibrado. Né? E aí, que eu tenha a beleza distribuída. Né? Que eu tenha a generosidade do sol aqui em Tiferet, que o sol é o pão nosso de cada dia. Né? Quer dizer, tudo que nós precisamos. Então, tudo que nós precisamos, né, vai ser emanado desse sol que é Tiferet. Por isso que aí está grande a beleza. Né? Que a capacidade de doador dele, Tiferet, ele se liga com basicamente todos. Né? E aí, então, quando
Tiferet reconhece isso, aí começa o plano da dualidade. Ele vai dizer, perdoe as nossas ofensas. Ele não fala bem assim, eu vou retirar as tuas ofensas. Ele não fala, não terás mais ofensas. Por quê? Porque parte do pressuposto que nesse plano a dualidade é inerente. Então não se trata de eliminar quem te ofende, mas se trata de perdoar, quer dizer, perdoar é aceitar que aquilo integra teu ser. Né? Que aquilo integra. Aqui começa o processo do si mesmo, de inteiro. Né? Perdoa a nossa ofensa. Por quê? Porque é inerente da condição humana a ignorância. A ignorância é inerente à condição humana. Por isso que tem tantas escolas espirituais para ensinar a aceitar a ignorância. E esse aceitar a ignorância não tem nenhum exercício espiritual que nos livre da ignorância. Porque ela integra o nosso ser. Que tem procedimentos espirituais que fazem que a gente reconheça a nossa total impotência em se livrar da ignorância ou em ser guiado pela ignorância. Quando a gente reconhece essa impotência, nasce, então, o desejo por algo maior que transcenda nosso corpo físico, que transcenda o psicológico, que transcenda o espiritual, algo que nos leve para o divino. Que é aí que começa a história de ligação com o Santo Anjo Guardião, com a Sofia, etc. Né? Que é justamente religar nós. Né? Tem a ofensa porque algo foi ofendido. Tem a ofensa porque algo se quebrou. Tem a ofensa porque tem a fenda. Né? Tem a fenda. Então, no início, né, eu tinha Deus que saiu de si. Então, quando ele sai de si, né, ele é um processo de negação. Então, ele retira um pouquinho de si para poder sair de si. Então, negação, conservação e superação. Né? Então, enquanto o ser humano contemplava Deus, enquanto a humanidade, o Adão primordial, contemplava Deus, e em uníssono fazia pensamento, palavra e ação com Deus, então aí eu tenho um processo de imanência e transcendência, mas eu não tenho um processo de oposição. Tá? Eu tenho um processo complementar. Né? Porém, a ofensa começa quando uma parte desses seres espirituais eles fendem esse acordo. Eles rompem esse acordo porque também foi lhe dada a possibilidade de romper, foi dado o livre-arbítrio. Aí, então, nasceu a ofensa, quer dizer, onde antes havia só o reino da sabedoria, que estava desde o início dos tempos, a partir desses seres espirituais começa a ofensa à sabedoria. E a ofensa à sabedoria é a ignorância. Tá? Então, a partir desse momento, aí a queda, ela faz com que haja o nascimento da ofensa no mundo, ou seja, o nascimento da ignorância. Então, a ignorância ela passa a compor a anatomia dos reinos que vão ser criados. Né? Que os reinos vão ser criados. Então, por isso que ela tem que ser sempre perdoada. Né? Ela não tem que ser julgada. Né? Não tem pior comportamento do que o julgamento. Né? Então, a gente não precisa concordar, a gente tem que aceitar, são coisas diferentes. Aceitar que isso faz parte da condição humana. Então, por isso que ele fala perdoar. Né? Por quê? Porque também o meu semelhante sou eu. Né? Então, perdoe essa ofensa, porque aí não nos deixe cair na tentação. Né? Não nos deixe cair na tentação. Qual é a tentação? De acreditar que nós somos bons, que nós somos luz, que nós somos puros, que nós somos exemplo de alguma coisa, que nós temos a verdade, que nós somos curados. Não deixa cair nessa tentação.
que é justamente a tentação de Rod, né? Rod desequilibrado, Mercúrio desequilibrado, ele sai por aí espalhando mentira a todo canto, né? Ele começa a acreditar que ele é o portador, né? E livrai-nos do mal, né? Ou seja, livrai-nos da ilusão de Maia, que está lá em Êxodo, né? A lua, né? Que faz com que a gente acredite, que muita gente acredite que ela tem luz própria, né? Por quê? Porque o mal, ele é mal porque ele acredita que ele é a sua própria fonte, né? Que ele foi, que não tem algo além dele, né? Livrai-nos do mal. Amém. Aí, amém é a mesma coisa que Yud, He, Vav, He. Então, esse é um exercício muito interessante dessa densificação, né? Por quê? Um outro exercício também é porque essa densificação, sobretudo a partir do perdoai, que é o 7, né? Que é essa camada aqui mais pesada que tem, né? Porque é justamente aqui que começa o discipulado, que ele consegue superar esses 4 aqui, né? Que ele consegue se harmonizar com os elementos do corpo físico, que ele consegue trabalhar o seu ego em Exódio, que ele consegue trabalhar aqui a sua razão em Rod, que ele consegue trabalhar a sua emoção em Netzach, então que ele consegue trabalhar aqui os 4 elementos, né? Então aqui ele conseguiu fazer a crucificação. Então isso aqui é uma cruz, ó. Ele conseguiu crucificar, né? E é por isso que o Rosa Cruz tem um avental dessa formato aqui, o Rosa Cruz. Sobretudo da Mork. Ele tem esse formato triangular aqui, que é justamente o trabalho que eles chamam de domínio da vida, é domínio dessas 4 esferas aqui. Tá? Por quê? Porque, sobretudo, a partir dessa primeira aqui, misericórdia, que começam as tentações. Começam as dualidades. Né? E na tradição Sufi, né, vem esse eneagrama dessa distribuição, né? Então, o que é que o eneagrama fala? Fala que quando eu tenho um medo, há um medo que descubram que eu tenho um lado sombrio. Aí, quando eu tenho esse medo, que descubram que eu tenho um lado sombrio, que descubram a versão sombria nossa, aí eu começo a enganar, a esconder a minha versão sombria. Aí, quando desse medo e desse engano, aí começam a nascer os 9 amiguinhos, né? Começa a nascer preguiça, a raiva, o orgulho, os 7, quer dizer, 7, né? Que é a inveja, o orgulho, a raiva, a luxúria, a gula e a cobiça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a preguiça. E são os 7 anões, né? Os 7 anões, né? Então, bem aqui, né? Então, eu tenho um Saturno desequilibrado, ele quer tudo para ele, né? Então, aqui ele está avarento até demais, porque ele quer tudo para ele. É a história do tempo, né? Mas para compreender cada elemento desse, como eu falei, acho que foi no 4º ou no 5º encontro, é preciso mergulhar um pouco nessas tradições, que quando a gente fala de planeta, a gente não está falando de um monte físico de rocha, a gente está falando de um arquétipo, de uma história, de um propósito, né? Então, mergulhar na história de Saturno é entender o propósito de Saturno, mergulhar na de Urano é entender da Urano, né? E assim por diante, né? Então, Júpiter aqui, que é o misericordioso, quando ele está desequilibrado, ele tem gula. Então, ele não quer distribuir, ele quer tudo para si. Tá? Marte é o brigão, é a ira, né?
desequilibrado. Tiferet é orgulho, Sol. O cara acredita que ele é o Sol. Né? Vênus desequilibrado, já falei, a luxúria. Mercúrio desequilibrado é inveja. Lua desequilibrada é a preguiça. E tudo está aqui na Terra. Mas como a árvore da vida ela é um circuito e as coisas elas se encaminham, esses nossos 7 anões aqui, com o bando da Branca de Neve, eles nunca estão sozinhos. Estão em bando. Esse sistema aqui do Grudjev aqui é a mesma coisa da árvore da vida, muito parecido. Né? Porque ele está mostrando um ser inteiro. Todos nós temos isso aqui quando estamos desequilibrados. Tá? Então, todos nós temos isso aqui quando estamos desequilibrados. Já que nós temos a árvore da vida, então todos nós temos isso aqui, porque isso aí integra a anatomia humana em desequilíbrio. Aí que bacana isso aqui que o Deus Débil fez. Ele pegou, de certa maneira, o Eneagrama, uma versão do Eneagrama, né? E pegou, porque a primeira eu copiei aqui para mostrar para vocês isoladamente, para não confundir tanto, para mostrar o seguinte, as combinações, né? Então, se eu tenho um Sol, se eu tenho o Sol, que é o orgulho, se ele está potencializando a Lua, aí eu já não tenho mais orgulho e a preguiça, eu tenho a desobediência. Eu só quero fazer o que eu quero. Se esse Sol está potencializando a inveja, aí tem a briga, a contenda. Se esse Sol está potencializando a luxúria, aí tem a vaidade. Se esse Sol está potencializando Marte, que é a ira, aí tem a discórdia. Se esse Sol está potencializando a gula, aí tem a presunção. Se esse Sol está potencializando a avareza, aí tem a vanglória. A vanglória. E também tem se a avareza está potencializando a inquietude, a própria avareza, aí tem a inquietude. Né? Aí mesma história da Lua também. Então, ele fez esses 3. Então, se a Lua está potencializando a inveja, aí tem um turpor. Se a Lua está potencializando a luxúria, aí tem a malícia. Se a Lua está potencializando a ira, aí tem o rancor. Se a Lua, que é a preguiça, está potencializando a gula, aí tem a imundície. Se a Lua está potencializando a avareza, aí tem o engodo. Se Marte, que é a ira, está potencializando a gula, aí tem a fraude. Se está potencializando a avareza, tem a violência. Se a inveja está potencializando a luxúria, aí tem o adultério. É inveja com luxúria da adultério. Se a inveja está potencializando a ira, aí dá o ódio. Se a inveja está potencializando a gula, dá a aflição. Se a inveja está potencializando a avareza, dá a aflição. Se a inveja está potencializando a avareza, que dá o perjúrio. Se ela estiver potencializando a gula, dá a aflição. Se a luxúria estiver potencializando a ira, aí dá o abuso. Se a luxúria estiver potencializando a gula, dá o apego. E se a luxúria estiver potencializando a avareza, dá a prostituição. Eu achei assim, maravilhoso esse exercício dele, porque é muito parecido com esse exercício aqui, e é muito parecido também com o que a Zulma Rei chama na ausência do amor. Tá? Então, para mostrar, estimados, o quanto a árvore da vida está dentro de nós. Aí, que aqui foi uma pequena aproximação. Tá? Então, nos próximos encontros, eu vou olhar um pouquinho mais as sefirot, porque eu quis me deter nesses níveis aí, né? Que eles integram mundos, entregam para não entender as sefirot isoladas, né? Então, um pouco isso, eu espero que vocês tenham acompanhado a exposição, e estou aberto agora a eventuais perguntas, considerações. Meu irmão João Naum,
Esses dias eu comecei a estudar um livro chamado Jornada Cabalística, de José Arnaldo de Castro. E eu vi o encontro, o quinto e o segundo, e estou participando desse hoje. E o que eu já havia pesquisado aqui no livro, né, e nessas duas palestras e com essa hoje, o que fica muito forte assim no meu entendimento sobre a Cabala é esse despojamento dos meus valores, das minhas verdades, né, da cultura onde eu fui criado, do ensinamento religioso. Então, para adentrar realmente nesse contexto da Cabala e compreender, eu me sinto assim como se eu fosse um grande edifício, né? E chega um engenheiro e fala assim, ó, tem que derrubar. Isso não serve. Né? Dá para viver assim? Dá. Mas seria muito melhor se derrubar esse edifício e construir outro. Então eu me encontro agora nesse momento, nesse momento de desconstrução e reconstrução de mim mesmo. Pelo menos essa primeira semana que eu entrei verdadeiramente para querer estudar Cabala, né? Querer saber, querer fazer parte, querer que isso faça parte de mim. Então, o que ficou muito forte, né, dessas duas encontros que eu vi e o de hoje, e mais a leitura desse livro que eu comecei aqui. Então, esse despojamento, essa desconstrução, né, da minha realidade, da minha verdade, né, do que eu aprendi assim durante todos esses anos. Então, isso nessa semana agora começou essa transformação, né? E às vezes até um embate muito grande. Por ter uma nova realidade através da Cabala e todo esse entendimento aí que é novo. Eu até conversei com o irmão Jesse ontem. Isso assim, eu tô tão empolgado com isso que é igual como se uma criança, quando ganha um brinquedo novo, né, não quer parar de mexer, não quer parar de brincar, não quer parar de estar revirando. E eu comentei isso com o irmão Jesse ontem, isso acontecendo em mim. Obrigado. Deixa. O ideal é passar a empolgação, o ideal é passar a paixão. O ideal é passar isso daí, né? O ideal é isso, é passar esse processo de empolgação, né? Porque cadê o livro? Porque tem umas coisas. Então vou ler para ti, para lembrar pessoal, né, Mike? Dentro do que tu falaste, né? Conhecer a Cabala é muito importante, mas executar seu trabalho é bem diferente. Muitos que começam a trilhar o caminho logo se cansam, desistem assim que ela deixa de ser novidade. Outros até mesmo recuam depois de um grande progresso, quando percebem que ali não há de interessante para eles. Apenas aqueles que executam um trabalho sem interesse particular são iniciados, manifestando assim o que a Cabala revela. Esse processo nada mais é do que a integração do corpo, da alma e do espírito, o que o torna um instrumento mais refinado através da qual o mundo interno e o externo integram-se em comunhão. Cada vez que isso é realizado, o divino é conhecido por Adão na Terra. Através desse trabalho de amor, o universo revela-se cada vez mais como um reflexo do absoluto. Quando a imagem do divino percebe sobre quem está fixado o seu olhar, Deus contempla Deus, o ciclo se completa. O trabalho do cabalista é auxiliar o Santíssimo nesse objetivo. Tá? Que é o trabalho do cabalista, Zé Shimon Halabi. Então, que bom que está empolgado, mas deixa passar a empolgação. Tá? O trabalho do cabalista não é para empolgar. Tá? Deixa passar. É natural. Tá? Natural. Mas fico contente por tu estar aqui. Alguma pergunta?
Cadê a Dinda? Saiu da aula? Ela avisou que ela deveria sair mais cedo hoje. Tranquilo, tranquilo. Alguma Então, consideração, alguma ponderação? eu gostaria de realizar uma. Excelente exposição, né? Ficou bastante claro como se dá esse crescimento, essa caminhada espiritual, né? Até utilizando o próprio glifo da árvore da vida, os obstáculos que a gente encontra, né? Com os próprios defeitos capitais, né? E é justamente a respeito disso que eu gostaria de fazer uma contribuição. Se o senhor pudesse colocar aquele último slide. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Cadê? Eu tirei o slide, vou colocar rapidinho. Ok. Esse, né? Isso, este mesmo. No caso, os 7 pecados capitais, né? Aí a gente consegue encontrar uma grande variação da combinação de alguns defeitos, né? De alguns pecados, né? E é justamente o que a gente se depara ao fazer o caminho inverso da árvore. Mas eu gostaria de compartilhar não uma técnica, né? Mas um entendimento a respeito de como lidar com esses pecados ao se deparar com eles, né? Quando a gente observa aí essa estrela, né, que possui o centro em vermelho, nós podemos observar que a parte em amarelo eu reconheço como a estrela setenária, né, a estrela de 7 pontas. E em cada ponta dela há um planeta que corresponde a um pecado capital. Mas cada um desses planetas também corresponde a uma virtude, Sim. né? E vamos supor, se uma pessoa se depara, por exemplo, ali com a Lua, né, que tem como pecado Preguiça. a preguiça, né? Se observarmos dentro da estrela setenária, que é a estrela amarela, ela possui como oposto o Sol e ela possui em oposição também a ira, né, que é no caso o orgulho e a ira. E são respectivamente o orgulho, o Sol, e a ira, Marte, correto? Sim. Então, uma forma de se lidar com a preguiça é justamente alimentar as virtudes capitais opostas a ela, que são as virtudes referentes ao Sol e as virtudes referentes a Marte, no caso a ira, né? A virtude referente ao Sol, segundo o conteúdo que eu estou avaliando aqui, é a magnanimidade. Sim. Né? E a virtude referente a Marte é a diligência, né? Que é a capacidade de guiar a energia, Liderar. Isso, exatamente, de administrar as forças e administrar a energia, né? Enquanto a magnanimidade é a qualidade de mostrar, de iluminar os outros, né? De contribuir, de falar e agir retamente. Então, alimentando essas duas virtudes, nós podemos neutralizar o pecado capital da preguiça. E assim sucessivamente. Por exemplo, Sim. se estivermos com ira, por exemplo, né, observamos ali que o oposto à ira é a inveja, né, e a própria lua, né. A oposição da lua, né, a virtude da lua, no caso, nós encontramos a paciência. Imagina, não, minto, é a humildade, né? E em oposição à inveja, que é o planeta de Mercúrio, né, encontramos a paciência. Uhum. Então, olha só que perfeito, né? Para evitar a ira, devemos ter paciência, não é? E, enfim, é um trabalho, é um exercício que há de ser realizado justamente nessa caminhada espiritual ao nos depararmos
ao subir esses degraus e nos deparar com cada um desses pecados, alimentar justamente a virtude, o seu oposto. E, no geral, foi uma explanação muito boa, maravilhosa, né, complexa, como imagino que todos perceberam, justamente pelas várias formas de se olhar a árvore da vida, né, mas deu para assimilar tudinho bem direitinho. Muito agradecido ao irmão Naum e a todos os presentes. Perfeito, perfeito. Isso é importante. Os pecados capitais, né? Pecado, quer dizer, os desequilíbrios, vamos falar de desequilíbrio, né? Atos de ignorância, né? Então, isso é fundamental, porque tem toda uma iconografia que representa, né? Nenhum mata a serpente, nenhum mata o dragão, nenhum. Eu deixo sempre lá, tá? Porque não é para matar, né? Porque eles são necessários ao processo. São necessários ao processo, não é? Alguma colocação a mais, gente? Então Eu só queria te agradecer, irmão, porque o tema de hoje é bem complexo realmente e tu colocaste de uma forma que deu para assimilar mais ou menos. Muito obrigado. Gratidão é minha. Então, nos três últimos agora, a gente vai, de certa maneira, no próximo a gente vai falar bastante sobre Eitzirá, né? Sobre Eitzirá, né? E os dois últimos a gente vai falar um pouquinho sobre um pouco dos exercícios espirituais, né? Alguns exercícios assim, que são importantes para a gente fazer esse processo, né? Já vislumbrando uma possibilidade de continuação. Aí a gente vai ver a possibilidade se o pessoal quer, quem quer, aí para a gente fazer a continuidade, tá? Então vou desligar aqui, vou parar agora a gravação. Agradeço a presença de vocês. Vou fazer o fechamento.